Boa noite, minha amiga Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho e também quem está nos acompanhando pelo YouTube. Boa noite, meu amigo Thiago. Olha, vou te dizer, ontem haja emoção, viu? Haja emoção, mas no final de tudo deu certo pro futebol cearense. Continuamos aí com 3 representantes na Copa do Brasil. Por que 3? Porque o Ceará e o Maracanã avançaram e ainda temos o Fortaleza que vai entrar na Copa do Brasil agora nessa próxima fase, que é a terceira fase da Copa do Brasil. Vamos começar falando do Ceará? Vamos. Pronto. Ganhou ontem nos pênaltis. Exatamente. Olha, no tempo normal o Ceará tomou logo um susto, porque o Confiança logo no primeiro tempo abriu 2-0. 2-0 logo no primeiro tempo, e aí o Castelão, que estava a princípio naquele clima de confiança, passou a um clima de não digo de surpresa, mas aquele clima de final de Copa do Mundo, né? Por quê? Porque o Confiança fez 2-0 e o Ceará precisava reverter o placar para se garantir a classificação, ou no mínimo empatar para ir para os pênaltis, como aconteceu. O Ceará conseguiu esse empate somente nos minutos finais da segunda etapa, né? Quando o Pedro Raul, que inclusive está vivendo uma ótima fase no time do Ceará, o Pedro Raul fez aos 28 minutos do segundo tempo. 10 minutos depois de um bate-rebate ali na área, o Galeano, que ainda não tinha marcado nessa temporada, fez o gol de empate do time alvinegro e a partida foi para os pênaltis. Nos pênaltis, aí é aquele negócio. Essa história de dizer que pênalti é loteria, não é. Pênalti são duas coisas. Uma, competência. Se você bater um pênalti bem batido, não tem goleiro que pegue. Pode ser o Manuel Neuer, Alisson, um dos melhores goleiros do mundo, Buffon, Peter Cech, não adianta, não pega. 2, emocional. E aí foi o ponto onde eu acredito que o Ceará ganhou. Por quê? Porque o Ceará chega para as disputas de pênaltis com um psicológico favorável, acabou de empatar o jogo, a torcida na pressão pro time conquistar a classificação, e o Confiança sentiu. Tanto sentiu que o primeiro pênalti do Confiança, batido pelo Fábio Silva, que fez o segundo gol, foi para fora. Depois o Confiança perdeu as outras 2 cobranças e o Ceará acabou avançando, ganhando por 3-0 nas penalidades. No outro jogo que nós tivemos, que foi até mais cedo, começou às 8 horas da noite, que foi entre Maracanã e Ceilândia, o Maracanã teve um roteiro parecido do que aconteceu contra o Ferroviário. Por quê? O Maracanã empatou no tempo normal, foi para as cobranças de pênaltis e eliminou o time do Ceilândia. Por que parecido? Porque, diferente do jogo do Ferroviário, o jogo do Ceilândia foi 0-0. Do Ferroviário, o Ferroviário saiu na frente, o Maracanã precisou buscar o empate, foi para os pênaltis e venceu. Já não, no jogo de ontem foi 0-0, foi para os pênaltis e o Maracanã venceu por 4-3. O Maracanã, que só foi fundado há 20 anos, está fazendo história na Copa do Brasil. Vale destacar novamente, é a primeira participação do Maracanã na Copa do Brasil e o time já chega na terceira fase da competição. E ainda embolsou R$ 2.350.250. Esse foi o valor que o Ceará e o Maracanã embolsaram só por ter avançado de fase para a terceira fase da Copa do Brasil. E agora o que vai acontecer? Terceira fase. Vamos lá. Terceira fase, diferente das 2 fases anteriores, elas vão ser definidas por sorteio. Os jogos vão ser definidos por sorteios. Vão ser 2 potes. O pote 1, que é dos melhores ranqueados, né? Contando também os times da Libertadores, o campeão da Copa Verde, o campeão da Copa do Nordeste, que no caso é o Fortaleza, mas como o Fortaleza também é um time que vem da Libertadores, então o CRB acabou ganhando essa vaga. Enfim, são as grandes equipes do futebol brasileiro. No outro pote são os times que avançaram nas 2 fases anteriores e que são piores ranqueados nessa disputa. No pote 1, até o momento, nós temos o Fortaleza e o Ceará nesse pote, ao lado de Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Bahia, Inter, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro. Por que até o momento? Porque ainda faltam 3 classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, que são os jogos CSA de Alagoas e Ituanus do Pará,
Atlético Paranaense e Guarani de Bagé do Rio Grande do Sul, Vila Nova de Goiás e Rio Branco do Espírito Santo. A torcida do Ceará tem que ficar de olho nesse jogo entre Atlético Paranaense e Guarani de Bagé, porque o Atlético Paranaense é o único time que pode tomar a vaga do Ceará no pote 1. Ah, mas e qual a diferença do pote 1 pro pote 2? Porque se o Ceará vai para o pote 1, enfrenta adversários teoricamente mais fracos, que são Criciúma, CRB, Operário do Paraná, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã e Capital. Se o Ceará vai para o pote 2, aí o Ceará vai pegar um adversário mais difícil, que tá aí entre Flamengo, São Paulo, Palmeiras. Pode até acontecer um clássico rei, como já aconteceu na oportunidade, o Fortaleza eliminou o Ceará, né? Como também nesse sorteio pode acontecer, se o Ceará ficar no pote 1, pode acontecer um Ceará e Maracanã, ou um Fortaleza e Maracanã. E se o Ceará ficar no pote 2, pode acontecer um clássico rei, ou pode acontecer também um Fortaleza e Maracanã. Então a gente vai ficar de olho aí e ver primeiro quem são os 3 últimos classificados, para nós termos aí a certeza de que pote o Ceará vai ficar e quais são aí os prováveis confrontos dos nossos times cearenses na terceira fase da Copa do Brasil. Há alguma data para esse sorteio? Ainda não, porque ainda estão acontecendo os últimos jogos para definir os últimos classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Tá certo, Vitor. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã.